Queridos e amados irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, com muita alegria. Nós damos início mais um culto para louvarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus, aqui do templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Campo de Oliveira dos Brejinhos. Já estamos há alguns meses sob medidas restritivas, duras medidas restritivas, e o nosso contato é por aqui, onde sempre estamos levando a palavra de Deus, louvor que edifica a palavra de Deus também ao seu coração. E eu quero já agradecer a você que já se inscreveu no nosso canal, você que nos acompanha sempre, que nos ouve. Deus abençoe a sua vida, continue nos ajudando, divulgue nas redes sociais o nosso trabalho. Vamos fazer chegar o mais longe possível ao maior número de pessoas a mensagem da palavra de Deus. Aqui nós falamos do Evangelho puro, do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, do grande amor de Deus demonstrado para com a humanidade através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Divulgue o nosso trabalho e você estará fazendo um trabalho missionário. É um nosso dever. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E no momento, essa é a ferramenta que nós nos dispomos para fazermos esse trabalho. Nós vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus e a direção dele para esse trabalho. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos em Tua presença, Senhor, para suplicarmos a Tua direção. Ó Deus, para tudo que vamos fazer, para tudo que vamos falar aqui, que o Senhor receba o nosso culto, abençoe cada um daqueles que estão aqui participando, os músicos que estarão louvando e bendizendo o Teu nome. Também te peço, ó Pai, que alcance cada coração com a Tua graça, com a Tua bênção, ó Deus, de todos os que em qualquer lugar, em qualquer época, acessar a este culto, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja, ó Pai, falando poderosamente ao coração de cada um. Nós oramos a Ti e te suplicamos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos, neste momento, ler um salmo, o salmo de número o salmo de número 96. É uma convocação para todos os moradores da terra louvar ao Senhor. Você possa, também onde quer que você se encontre neste momento, se você estiver aí no seu lar, pare um pouco, adore ao Senhor juntamente conosco, porque fomos criados para isso, para louvar a Deus. Salmo 96 nos diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações: o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Amém.
Nosso dever adorar a Deus. E agora vamos ter um período de louvor, belas canções que você pode se edificar, sentir aí a presença de Deus e adorar a Deus conosco. Inicialmente nós vamos ouvir a irmã Evelyn louvando ao Senhor e logo após o Ministério 7 também estará louvando ao Senhor com 2 hinos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero saudar você aí do outro lado com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus nessa noite. E através dessa canção gostaria de te dizer que não importa a situação, sabemos que vivemos momentos difíceis. E se de repente você se encontra numa situação desesperadora, saiba que o Senhor Deus
Ele está pronto a te socorrer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Atraído pela redenção no olhar. Se a graça é como o oceano, estou me afogando. Os céus e a terra se encontram e o meu coração é tomado em grande furor. Eu não perco meu tempo em lamentos quando eu me lembro que Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Ele me ama, tanto me ama, tanto me ama, tanto Ele ama. Vamos continuar alegrando na presença do Senhor nessa noite. 1, 2, 3, vai.
me abalar, teu amor não falha, não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha, não, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Lara lá lá, lara lá lá, oh 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 oh. Lara lá lá, lara lá lá. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não falha. Oh, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não. Lara lá lá, lara lá lá, oh oh oh. Lara lá lá, lara lá lá. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Lara lá lá, lara lá lá, oh oh oh. Lara lá lá, la 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 lá. Amém. Graças a Deus. Ouvimos aí belos louvores que realmente falam ao nosso coração. A Bíblia diz que no meio dos louvores Deus habita. E agora vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Capítulo 8 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, primeiro versículo, ao versículo de número 3, onde assim está escrito: E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo.
E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Queridos e amados irmãos, nós vamos hoje meditar em mais um dos milagres realizados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao realizar os seus milagres, além de socorrer os aflitos, ele também se aproveitava para nos ensinar algo sobre o reino de Deus e também demonstrar através do seu poder, através dos milagres, melhor dizendo, demonstrar o seu poder, sua autoridade, seu domínio sobre todas as forças do mal. Este episódio ocorreu quando ele descia do monte, o monte de onde ele proferiu um dos seus maiores sermões, o Sermão do Monte. De lá ele ensinou de maneira que deixou os fariseus perplexos, confusos, dizendo: de onde lhe vem esta autoridade? Nós nunca vimos ninguém falar com tamanha autoridade. Foi do monte que ele trouxe um ensino voltado para o ser e não para o ter, para o interior e não para o exterior. O ensino voltado para a compaixão, para a misericórdia, para o amor ao próximo, para a devoção a Deus e não somente regras, normas. Foi do monte que ele ensinou como orar. Foi do monte que ele falou do perdão. Foi do monte que ele proferiu as bem-aventuranças. Foi do monte que ele utilizou a figura dos dois caminhos. Foi do monte que ele utilizou a figura dos dois alicerces, das duas bases, para comparar o valor daquele que obedece a sua palavra. E quando ele desce do monte, ele se depara com esta situação a qual nós acabamos de ler. Um homem leproso vem-lhe ao encontro. Parece algo comum, porque Jesus estava orando pelos enfermos, curando as pessoas. Mas nós observamos que este não era um doente comum. Ele era leproso. E o leproso nos dias de Cristo, não só nos dias de Cristo, como nos dias anteriores, como durante toda a história de Israel, e é também estabelecido na lei algumas normas sanitárias em relação a quem estivesse leproso. E segundo a lei, quem era diagnosticado com lepra não tinha
o direito de ter uma vida social normal. Era uma medida sanitária, porque a lepra é contagiosa. Centenas de anos depois que foi se descobrir o causador, que é o bacilo de Hans, por isso ela recebeu o nome de hanseníase, que hoje tem tratamento, que depois de algumas semanas de medicação, ela não é mais transmissível. Mas nos dias de Jesus, e até pouco tempo atrás, não é muito distante de nós os leprosários, aonde as vítimas dessa doença ficavam isolados da sociedade, os seus tecidos ficando insensíveis e eles perdendo parte dos membros aos poucos, morrendo aos poucos. Então a pessoa que era portador de lepra, nos dias de Jesus, ele tinha que ficar fora da cidade. Geralmente as cidades eram muralhas, por questão de proteção. Ele não podia comparecer no templo. Ele tinha que ficar isolado dos seus familiares. Era uma vida triste. E alguém que fosse levar alimento e se aproximasse, ele ainda tinha a obrigação de gritar que ele estava imundo, para que a pessoa não se aproximasse, para que a pessoa não se contaminasse com a sua doença. Então era uma vida triste, desolada, aguardando a morte, e uma morte de forma trágica, que ia aos poucos mutilando a pessoa. A pessoa ia ficando deformada até o dia da sua morte. E aqui a Bíblia diz que quem se aproxima de Cristo, um leproso, um homem que estava nesta situação que eu acabei de descrever. Mas só que a Bíblia diz que a fé remove montanhas. Isolado, triste, sofrendo, doente, sem esperança aos olhos humanos. Mesmo assim, a fé encontrou no coração daquele homem um terreno fértil para nascer. E no seu coração ele creu que Jesus é maior do que aquela enfermidade, que Jesus tem poder sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que ele venceu as barreiras. E nós observamos sempre que Jesus, o seu evangelho, ele sempre foi inclusivo. Se nós olharmos, nós vemos Jesus permitindo a aproximação de pessoas que pela lei eram proibidas de se aproximar. Uma mulher que estava sangrando, uma mulher prostituta, uma mulher adúltera, que era samaritana, um cobrador de impostos, desonesto, que era Zaqueu, também Mateus,
Agora vemos chegar perto de Jesus um leproso, cuja lei proibia de circular. Mas a fé remove barreiras. A fé remove obstáculos. Ele se aproxima de Jesus. E aqui nós aprendemos. E eis que veio um leproso e o adorou. Nós aprendemos aqui como as coisas funcionam diante de Deus. Ele não veio exigindo de Jesus alguma coisa. Ele não veio cobrando de Jesus alguma coisa. Ele não veio dizendo: se tu me curar, eu vou te adorar. Se tu me sarar dessa lepra, eu vou te seguir. Não, ele veio, prostrou aos pés de Jesus e o adorou. Porque a adoração ao nosso Deus nós devemos em qualquer circunstância, na alegria ou na dor, na saúde ou na doença. Em qualquer circunstância, nós devemos nos curvarmos diante do Deus Todo-Poderoso, sabendo que dele vem a misericórdia e as coisas todas estão sobre a sua égide. Este homem reconheceu isso, adorou a Jesus e disse: mestre, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus disse, contemplou a fé do coração daquele homem e disse: eu quero. Eu vim para isto. Seja limpo agora. E desde aquela hora, a lepra desapareceu do corpo daquele homem. Agora ele volta ao convívio social. Agora ele volta ao convívio familiar. Agora ele pode entrar no templo para adorar a Deus, porque ele teve um encontro com Jesus, porque ele creu em Jesus, porque ele buscou em Jesus a solução para o seu problema. E Jesus disse: eu quero. E aquele homem, qual não foi a alegria daquele homem? Ter restabelecida a sua vida na sua plenitude. Quão triste era a vida anterior daquele homem e como Jesus pôde transformá-la. E eu sempre gosto de fazer uma associação dessa doença com o pecado, porque o pecado também é grave na vida do ser humano. E nós precisamos falar dele, porque o Evangelho de Cristo também fala do pecado, porque a razão de ser do Evangelho, a razão da vinda de Cristo a esta terra, a razão do sofrimento de Cristo, a razão da cruz, a razão de tudo isto foi por causa do pecado da humanidade. E o pecado, a Bíblia diz que alcançou todos os homens. Davi disse: em iniquidade eu fui formado e em pecados me concebeu a minha mãe. O profeta Isaías disse: todos nós somos como imundo e as nossas obras de justiça como trapos de imundície. Todos nós caímos como a folha e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Jesus diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas que não tem pastor.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, faz menção da pecaminosidade do homem, quando a palavra de Deus diz no capítulo 2, versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. E no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E essa doença chamada pecado, ela é mais perigosa do que a lepra. Ela é mais perigosa do que a AIDS. Ela é mais perigosa do que a peste bubônica, do que a ebola, do que a Covid-19, do que a zika, do que a chikungunya e do que qualquer outra doença. Por quê? Primeiro, porque ela é congênita, o ser humano já nasce com ela. E a partir da consciência já começa a desenvolver os seus sintomas. E a consequência, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Só que não é somente a morte física. O pecado tem o poder de matar o corpo e levar a alma para a condenação eterna. E muitas pessoas não estão preocupadas com isto. Muitas pessoas vivem despreocupadamente, sem saber que está infectado com essa doença, sem saber que o pecado levará a alma para o sofrimento eterno. Ele nos separa da família de Deus. Ele nos separa da comunhão com Deus. Ele nos separa da cidade celestial. A Bíblia diz que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que amam e cometem a mentira e todos quantos o nome não forem achados escritos no livro da vida. O pecado alcançou toda a humanidade. Mas aquele homem encontrou a solução em Jesus. Ele disse: mestre, se tu quiseres, pode tornar-me limpo. E eu quero dizer para você, amigo ouvinte, que a solução que aquele leproso encontrou é a mesma para a minha vida e para a sua vida. O Jesus que tem o poder para curar a lepra, é o Jesus que interessa em perdoar os pecados, em curar esta enfermidade da nossa alma. E ele interessa tanto que a Bíblia diz que quando trouxeram um paralítico numa cama e desceram pelo telhado por causa da multidão, ele contemplou a fé daquele povo que o trouxe e também a fé do próprio enfermo. Olhou para ele e disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, Jesus cuidou primeiro da parte mais grave. Mas as pessoas não acreditaram. Quem é este que está falando em perdão de pecado? Eles não estavam reconhecendo ainda Jesus como Deus, como Filho de Deus. E Jesus então, vendo eles murmurando, disse: que é mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Pois para provar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo ao paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. E na mesma hora ele levantou e saiu curado, e o nome do Senhor foi glorificado. Tudo isso para quê? Para mostrar ao mundo que Ele tem poder para perdoar os pecados, para limpar o corpo e principalmente para limpar a alma do ser humano, para que ele possa ter a sua comunhão com Deus, que foi perdida no Éden pelo pecado, restabelecida,
e ter paz na sua alma e ter o direito à vida eterna. Busque esse Jesus de todo o teu coração. Faça como aquele homem. Aquele homem adorou, mesmo estando ainda doente. Disse: eu sei que se tu quiseres, pode tornar-me limpo. Lá em João, capítulo 15, versículo 7, a palavra de Deus diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E lá na primeira epístola de João, diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Ou seja, devemos aliar a nossa vontade com a vontade de Deus, através da sua palavra, e Ele concederá as nossas petições. Que Deus em Cristo vos abençoe. Ele sempre está à disposição para que aquele que o busca o encontre. Ele é inclusivo, não importa a classe social que você pertence, não importa se alguém lhe discriminou, não importa se alguma lei deixa você fora do propósito, do projeto. A fé rompe todas as barreiras e te aproxima de Jesus para receber a tua bênção e o teu milagre. Nós vamos neste momento orar a Deus, falar com este Jesus que curou o leproso, que curou o paralítico e que continua curando, porque Ele é vivo, Ele está à destra do Pai, Ele intercede por nós. E Ele disse para os seus discípulos: ide pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Promessa do Senhor Jesus. Busque ao Senhor onde quer que você esteja, busque o seu perdão, busque a bênção do Senhor para a sua vida. Nós vamos orar, apresentar também os pedidos aqui de oração que estão nesta caixinha, apresentar a Deus. Querido e amado Deus, Pai Celestial, em nome de Jesus, aqui estamos em Tua presença, Pai. Quero apresentar a Ti os pedidos de oração que são colocados aqui. Tu sabes, ó Deus, qual é a dificuldade e a necessidade específica de cada um que trouxe o seu pedido até aqui. Visita agora em nome de Jesus, ó Pai, cada família, cada pessoa em particular. Sonda a necessidade de cada um e ajuda, meu Pai, a superar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, em favor da Tua igreja, aqui em Oliveira dos Brejinhos, em favor dos irmãos, dos povoados, das congregações na zona rural. Ó Deus, se o Senhor sabe a luta que está sendo esses dias, ó Pai, sem poder nos reunirmos, congregarmos para adorarmos juntos o Teu nome, te pedimos, ó Deus, que venha de encontro, ó Pai, às nossas vidas, que venha tirar todo o impedimento. Tu sabes onde está todo o impedimento e toda a barreira, para que possamos, ó Pai, voltarmos a ter permissão para Te adorar e Te servir. Meu Deus amado, em nome de Jesus, proteja-nos desta enfermidade que tem, ó Deus, assolado a humanidade. Meu Deus querido, Tu tens o controle de todas as coisas, tenha misericórdia, ó Deus, e no meio do caos o Senhor é quem age. Eu creio que muitos testemunhos de cura, de restauração, de milagre, nós ainda ouviremos, porque eu sei que o Senhor está operando e vai continuar operando nesses dias. Meu Deus amado, cumpra o Teu propósito na terra, porque cada coisa, Senhor, cada fato tem um propósito Teu, eu sei. Meu Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, meu Pai, a nossa cidade, guarda, livra, proteja, abençoa, meu Deus, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Meu Deus, vá de encontro a todos que estão neste momento nos leitos de hospitais, nas UTIs, entubados, sofrendo, meu Pai. Em nome de Jesus, visita, Pai, toca, meu Deus, restaura, ó Deus, que possamos ter, ó Deus, nesses dias um número recorde, ó Pai, de restauração, de cura. Em nome de Jesus, repreende a força, ó Deus querido, propagadora deste vírus, ó Pai. Deus, ilumina a mente dos cientistas, dos pesquisadores que estão, ó Pai, em busca de um medicamento, de uma vacina, meu Pai, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus,
em tempo breve, meu Senhor, estar livres desta pandemia. Senhor, abençoa aqueles que estão isolados, que estão, ó Deus querido, nas suas casas, que estão, ó Pai, que já perderam o seu trabalho, o seu emprego. Meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, faça algo em favor da nossa sociedade, porque o Senhor é dono de todas as coisas e controla, ó Deus querido, toda a história da humanidade. Meu Deus amado e querido, nós te pedimos, Senhor, estas bênçãos e te suplicamos, não porque merecemos, mas porque cremos no poder do nome de Jesus, e assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Muitíssimo obrigado, você que se inscreveu já no nosso canal, você que tem participado, interagido conosco, divulgado a palavra de Deus, divulgando os nossos cultos, você estará divulgando a palavra de Deus. Continue sendo um missionário, levando a palavra de Deus através das redes sociais, divulgando o nosso trabalho. Deus abençoe de uma maneira especial a sua vida e a vida de toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.